Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Desenho Técnico Digital. Meu nome é Flávio Damasceno e nesse vídeo iremos falar sobre a norma que padroniza os caracteres dimensionais da folha em branco e pré-impressa a serem aplicados em todos os desenhos técnicos. Em 2020, ocorreu uma atualização da norma referente à folha de desenho, que era a NBR 10068. E agora, a norma que deve ser seguida é a NBR 16752. Essa atualização nessa norma não foi expressiva, não ocorreram grandes alterações, mas foram realizadas algumas simplificações que, para mim, deixaram as regras mais objetivas e de melhor entendimento, facilitando assim a vida do desenhista. De modo geral, a NBR 16752 apresenta o layout da folha de desenho técnico, com vistas à posição e dimensões da legenda, margens e quadro, marcas de centro, escala numérica de referência, sistema de referência por malha e marca de corte. Nesse vídeo, nessa aula, não iremos ver todas as características referentes a essa norma, somente as mais utilizadas. Devemos selecionar a folha em função do tamanho do desenho que desejamos realizar e dos detalhes que esse desenho vem apresentar. Para desenhos muito pequenos, como uma peça de relógio, por exemplo, onde necessitamos ampliar o desenho, devemos selecionar um papel que amplie os detalhes dessa peça. Já em desenho de uma casa ou algo muito maior do que uma folha de papel, seria necessário utilizar um papel que reduza suas dimensões de modo que os detalhes construtivos dessa casa não sejam prejudicados. Então, desse modo, devemos sempre utilizar o bom senso e, de um modo geral, o desenho original deve ser executado em menor formato possível, desde que não prejudique a clareza do desenho. As folhas podem ser utilizadas tanto na vertical como na horizontal. E sua escolha vai depender como iremos representar o desenho no papel. O formato básico para a folha de desenho é o retângulo com área de 1 metro quadrado e de lados medindo 841 por 1189 milímetros, mantendo entre si a mesma relação que existe entre o lado de um quadrado e sua diagonal. E como surgiu essa ideia de dimensão e subdivisão da folha de desenho? Sua concepção baseou-se na elaboração de uma folha cujo maior tamanho tivesse 1 metro quadrado. Então, a área total dessa folha deveria ter 1 metro quadrado. Assim, temos um quadrado de lado x. Então, podemos traçar a diagonal do quadrado, cujo valor será x raiz de 2. Podemos, então, observar que, ao girar essa diagonal para a posição horizontal, teremos um retângulo, cujos lados serão x e o outro lado será x raiz de 2. Então, para achar o valor de x, devemos calcular a área do retângulo, cujo valor total dessa área será de 1 metro quadrado. Então, a área do retângulo é calculada pelo produto dos seus lados, e nesse caso seria x vezes x raiz de 2, que é igual a 1 metro quadrado. Isolando o x, temos x ao quadrado é igual, então, a 1 dividido por raiz de 2. Calculando essa divisão, temos que x ao quadrado é igual a 0,707. Resolvendo essa radiciação, temos que x é igual a raiz quadrada de 0,707, onde x é igual a 0,841 metros ou 841 milímetros. No caso do comprimento retângulo, devemos multiplicar o valor 841 por raiz de 2, onde encontramos 1189, ou seja, as dimensões do papel serão 841 por 1189 milímetros. A partir das dimensões do papel A0, que são 841 por 1189 milímetros, temos as outras subdivisões que darão origem aos outros papéis da série A. Dividindo o papel de formato A0 ao meio, temos a formação de dois papéis de formato A1, cujas as dimensões são 594 por 841 milímetros. Dividindo o papel de formato A1 ao meio, temos dois papéis de formato A2, com dimensões de 420 por 594. Da mesma forma, dividindo o papel A2 ao meio, temos dois papéis de formato A3, com dimensões de 297
por 420 milímetros. E finalizando, dividindo o papel A3 ao meio, temos o papel bastante comum entre nós, que é o papel A4, com dimensões de 210 por 297 milímetros. Como já mencionado, a escolha do papel deve ser em função do tamanho do objeto que irá representar. Então, de modo geral, o papel formato A0 não é recomendado devido ao seu grande tamanho, onde numa obra, por exemplo, podemos necessitar de grandes mesas para se abrir o projeto, e também o vento pode prejudicar no momento que estivermos analisando o projeto desenhado nesse papel, podendo vir a rasgar ou até mesmo sujar o projeto. Além disso, se o desenho for realizado à mão, desenhar numa folha A0 pode ser um verdadeiro desafio, pois nesse caso precisamos de uma prancheta muito grande e algumas áreas do papel podem ser de difícil acesso. Então, desse modo, sempre que possível, devemos evitar utilizar o papel no formato A0. O que vou dizer aqui não é uma regra, mas de modo prático devemos utilizar os papéis de formato A1, A2 e A3 nas representações de desenho arquitetônico, e os formatos A2, A3 e A4 em desenhos de peças mecânicas. Assim teremos uma ideia de qual papel utilizar, qual formato de papel utilizar. Existem alguns detalhes que sempre devem estar presentes na folha de desenho técnico, que são a margem, a legenda, a linha de quadro e o espaço para o desenho. Para cada formato de papel, teremos alguns detalhes diferentes que devem ser seguidos, conforme irei apresentar agora. Ampliando o canto da folha de desenho, podemos observar 4 regiões. O contorno do formato, a margem, que nesse caso seria a margem da esquerda do papel, a linha de quadro e o espaço para o desenho, para realizar o desenho. Então, esses 4 pontos devem ser observados e ter muita atenção com eles. A folha de desenho é dividida em espaço para o desenho, a legenda, o espaço para as informações complementares, quando necessário. No caso do espaço para o desenho, é o local onde será realizado o desenho. Havendo mais de um detalhe, mais de um desenho, eles devem estar dispostos ordenadamente na horizontal ou na vertical, sendo que o desenho principal, se houver, posicionado acima e à esquerda desse espaço. A legenda deve ser elaborada na forma de um quadro subdividida em campos de dados, contendo então informações pertinentes ao projeto, como por exemplo o nome do projetista, data, escala, dentre outras informações. Nós iremos falar mais sobre as legendas mais à frente. Todas as informações necessárias ao entendimento do conteúdo do desenho devem ser inseridas no espaço para as informações complementares, independente da ordem de apresentação, exceto aquelas que necessitem estar posicionadas junto ao desenho. São normalmente colocadas nesse espaço as explicações, instruções, referências, desenhos esquemáticos, listas de item e tabelas de revisões. O espaço para as informações complementares normalmente deve ser alocado próximo à margem direita acima da legenda. A largura do espaço deve ser no máximo igual à largura da legenda, ou seja, 180 milímetros. Nesse exemplo, podemos observar um quadro de esquadria com os detalhes referente aí às portas e janelas de um projeto qualquer, e também podemos ver um quadro, uma tabela de peças hidráulicas com a quantidade, com os detalhes, né, das peças hidráulicas, quantidades, o diâmetro, enfim, diversas informações podem ser colocadas nessa região. Outro ponto importante que é muito pouco comentado é referente ao sistema de referência por malhas. Em alguns casos, as folhas de desenho devem ser divididas em campos compreendidos na margem e adjacente ao quadro, de modo a permitir a fácil localização de algum detalhe que venha a ser desenhado na folha, cortes, vistas, revisões ou informações de forma geral. E essas divisões são realizadas por meio de coordenadas alfanuméricas. Na parte superior ficarão os números e nas partes laterais da folha deverão ser posicionadas as letras maiúsculas. No canto inferior da folha deverá constar a identificação do formato do papel, que nesse caso seria uma folha A3, um papel formato A3.
Os campos individuais devem ter 5 mm de largura e 50 mm de comprimento, a partir dos eixos de simetria da folha de desenho. O número de campos depende do formato da folha, conforme podemos observar por essa tabela. Então, nesse exemplo, temos um papel A3 que necessitaria de 8 subdivisões ao longo do seu comprimento e 6 subdivisões ao longo da sua altura, conforme podemos observar. Os sistemas de malhas devem ser, então, desenhados em linha contínua estreita com 0,35 mm de largura. Na NBR 10068, de acordo com o formato papel, poderemos ter uma variação nas dimensões das margens, comprimento de legenda e espessura da linha das margens. Com a atualização, alguns critérios na NBR 16752 mudaram e não devemos mais utilizar as referências apresentadas, por exemplo, nessa tabela. As referências são outras. Então, segundo a NBR 16752, dependente do formato, os valores das margens da esquerda deverão ser de 20 mm e das outras margens 10 mm. Com isso, houve uma pequena alteração no espaço destinado à realização do desenho. E a largura ou espessura da linha de quadro também sofreram alterações. Para mim, essas dimensões facilitaram a vida do desenhista e a aplicação dessas regras ficou muito mais fácil. Por exemplo, se vamos desenhar no papel A4, a margem da esquerda deverá ter 20 mm e as outras margens deverão ter 10 mm, o que resulta num espaço para desenho de 180 por 277 mm. E a espessura da linha de quadro deverá ter 0,7 mm. E se escolhermos o papel A3, a margem da esquerda também deverá ter 20 mm. E as outras margens também deverão ter 10 mm. O espaço de desenho, nesse caso, ele é um pouco maior, de 277 por 390 mm, e a espessura da linha também será de 0,7 mm. O projeto ele não é composto somente pelos desenhos. Ele engloba diversos outros documentos, tais como memorial descritivo, laudos, cálculos, dentre outros documentos, que irão compor o projeto, que irá ser entregue a algum órgão para ser analisado, por exemplo, a prefeitura, algum órgão judicial, enfim. Assim, todas essas folhas elas são grampeadas ou anexadas em uma pasta, né, para melhor organização. Então, para facilitar a análise do projeto, as folhas devem ser então, dobradas para que todas fiquem com as mesmas dimensões ou próximas a essas dimensões do papel A4. Ou seja, as folhas elas vão ser dobradas para que no final elas tenham uma dimensões próximas a 210 ou 297 mm. Mas como iremos então dobrar uma folha de tamanho muito maior do que um papel A4? Será que existe uma regra especial para isso? Bom, é isso que iremos ver agora. Para realizar o processo de execução de dobramento das folhas, devemos sempre observar o formato do papel e as dimensões e posições que ficaram as marcas para o dobramento. Assim, devemos dobrar o papel A0 em 6 marcas horizontais e 2 marcas verticais, conforme podemos observar nesse diagrama de dobramento. Da mesma forma, no papel A1, temos que fazer 4 marcas na horizontal e apenas uma marca na vertical do papel, seguindo as dimensões apresentadas nesse diagrama de dobramento. No papel A2, temos que marcar 2 pontos na horizontal e 1 ponto na vertical. E finalmente no papel A3, que é muito mais simples esse processo de dobramento, devemos marcar apenas 2 pontos na horizontal do papel. Então, para melhor entendimento, irei apresentar no final dessa aula um vídeo mostrando como é feito esse processo de dobramento do papel em diferentes formatos da série A. A legenda é o espaço reservado na folha de desenho para a colocação das informações pertinentes e complementares ao projeto, ao desenho, para a posterior execução da peça. Nela podemos ter o nome do proprietário, o título do projeto, o autor, o nome do projetista, data, dentre outras informações importantes para o melhor entendimento do projeto. A legenda sempre terá a largura de 180 mm e a altura dessa legenda ela é variável. Dessa forma, independente do tamanho do papel,
a legenda sempre ficará totalmente visível após o processo de dobramento da folha. Aqui temos um exemplo de uma legenda com maior altura, mas a largura sempre será de 180 milímetros. Não existe um padrão de legenda a ser seguido. Podemos criar a legenda de acordo com a nossa necessidade. Então, nesse exemplo, temos uma legenda com diversas informações, tais como o nome de projetista, título do desenho, nome do responsável técnico, dentre outras informações importantes. E nesse outro exemplo, vemos um modelo mais clássico para trabalhos universitários, com a logo da universidade, como o nome do departamento, o nome do projetista, o nome do aluno, unidades de medida, escala, né, dentre outras informações que podem ser utilizadas. E por último, temos esse modelo de legenda mais simples, também pode ser utilizado aí a trabalhos universitários, com diversas informações pertinentes ao trabalho, ao projeto utilizado. Bom, pessoal, não saia daí, irei agora demonstrar de uma forma muito prática, muito fácil, como é feito o processo então de dobramento das folhas de desenho da série A. A legenda é o local onde nós iremos colocar as informações pertinentes ao projeto. Por exemplo, aqui tem a logomarca da universidade, mas poderia ser a logomarca da empresa, né? Aqui um título, poderia ser também o nome da sua empresa, disciplina, assunto, o nome do aluno, docente, escala, turma, data, enfim, todas as informações pertinentes a esse desenho que eu irei realizar. E observe que a legenda ela deve ficar exposta, visível a quem for ler o projeto, independente do tamanho do papel. Então aqui eu tenho, por exemplo, um papel A3. Observe que a legenda ela fica visível, ela não fica dobrada, escondida nas outras partes do papel, ela fica visível, apresentando todas as informações. A largura da legenda sempre será de 180 milímetros e a altura variável. Então a altura ela pode sofrer aí variação. Então, como eu falei, a altura ela pode ser variável. Observe esse papel, como esse papel ele é maior, né? A legenda ela tem uma altura maior, né? Pode observar que a legenda ela tem uma altura maior, mas a largura dela manteve o que é recomendado pela norma, 180 milímetros. Então, observe que tem várias informações aí pertinentes ao projeto, né? Data, conteúdo, enfim. Para se fazer o processo de dobramento das folhas de desenho é algo muito simples. A gente tem que observar sempre em quantas vezes eu vou dobrar na horizontal e na vertical o papel, sempre para que os papéis em diferentes tamanhos, diferentes formatos, tenham ao final a mesma dimensão ou próxima do papel A4, para que a gente possa depois então arquivar isso, grampear aqui na margem da esquerda do papel. Então aqui temos o papel A3, né? Devemos então fazer 3 marcas aqui na horizontal do papel. A primeira marca vai se fazer a 190 milímetros, a segunda marca a 105 milímetros e depois temos o restante 125. Então primeiramente fazemos essa primeira dobragem, puxando o papel para cima e depois dobramos o papel aqui embaixo. Então vai ficar dessa forma. Você tem papel A3 dobrado, se a gente conferir aqui, a gente tem quase as mesmas medidas do papel A4, então a gente pode grampear aqui, de modo que o papel A3 você consegue abrir o papel A3 independente do papel A4. No caso do papel A2, o processo é semelhante, devemos dobrar tanto na horizontal e agora na vertical. E esse papel a gente tem que dobrá-lo aqui, fazer uma orelha aqui nessa extremidade. Eu vou falar daqui a pouco. Então o primeiro ponto vai ser marcado a 192, o segundo ponto a 192, o restante 210. E aqui na vertical do papel, a gente vai marcar o primeiro ponto a 297 e o restante aqui é o que falta do papel. E essa orelha, né, a gente vai marcar dessa extremidade até aqui 105 milímetros. Então é só marcar 105 milímetros.
Então eu faço o primeiro dobramento nesse sentido aqui. Fiz o primeiro dobramento nesse sentido. Depois dobro nesse sentido também a 192, de modo que a margem da esquerda ela fica toda exposta, tá vendo? A margem da esquerda ela está toda exposta. E depois, antes de dobrar aqui na horizontal, vou dobrar essa orelha dessa forma, tá? Então dobro, escondo aqui a orelha e aí vou dobrar o papel aqui na vertical. Pronto, é assim que é feito o dobramento da folha papel A2. E aí, se a gente encaixar os outros projetos aqui, por exemplo, um papel A4, posso grampear facilmente esse projeto aqui. E eu posso, inclusive, se eu quiser, abrir esse projeto aqui, esse projeto de baixo, eu posso abri-lo de modo que o papel, a folha A4, não venha atrapalhar. No caso do papel A2, da mesma forma, como o papel ele vai aumentando, eu tenho mais dobramentos na folha. Aqui nós primeiramente iremos marcar um primeiro ponto a 190 milímetros, um segundo ponto a 125,5, terceiro ponto a 125,5 milímetros, um quarto ponto a 190 milímetros e o último 210. E na vertical do papel, um ponto a 297 milímetros e o outro ponto a 297 milímetros também. Então, primeiramente fazemos o primeiro dobramento nesse sentido, certo? Feito esse primeiro dobramento que está a 190 milímetros, fazemos o segundo dobramento que está a 125,5 milímetros, tá? Depois o outro dobramento que também está a 125,5 milímetros, colocando o papel para trás. E por último, esse último ponto aqui que está a 190 milímetros. Então a margem na esquerda do papel ela vai ficar toda exposta, como eu falei anteriormente. E aí temos que dobrar no sentido vertical da folha, não esquecendo aqui de dobrar a orelha, né, a 105 milímetros. Então a gente vai dobrar essa orelha a 105 milímetros. Tá? E aí fazemos esse dobramento que fica a 297 milímetros. Assim, nós temos então um papel A1 dobrado com as dimensões, né, de acordo com a norma, e eu consigo, né, nesse caso, grampear aqui o papel A4 e apresentar isso num projeto de forma organizada. No caso do papel A0, o desafio é muito grande, porque o papel é muito grande. Como eu falei, é um papel que não é recomendado assim, para fazer projetos, desenho, devido à sua dimensão. Então, primeiramente, nós iremos fazer uma marca a 190 milímetros nessa extremidade, uma outra marca a 109,5 milímetros, uma outra marca a 109,5, depois 190 milímetros, 190 milímetros, 190 milímetros e o restante do papel. E na vertical, ao longo da vertical do papel, vamos fazer uma marca de 297, 297, 247. Não esquecendo também de fazer a marca aqui da orelha, que também está a 105 milímetros. Então, para fazer o dobramento, nós iniciamos também dobrando essa parte de trás do papel, conforme foi feito nos outros, né? Essa primeira está a 190 milímetros. Depois dobramos o papel a 109,5 milímetros. Depois, novamente, 109,5 milímetros, novamente. Depois, dobramos o papel a 190 milímetros. Depois, a 190 milímetros, novamente para trás. Para trás, a 190 milímetros.
Depois 210 milímetros. Então temos o papel dobrado na horizontal. Agora devemos dobrá-lo na vertical. O primeiro dobramento é 297. 297, então aqui o primeiro dobramento da folha. Depois 297 novamente. E aí não esquecer de fazer o dobramento aqui da orelha, que está a 105, né? Na verdade tinha que ter feito antes, mas está a 105 milímetros. Vamos fazer esse dobramento aqui. E aí a gente pode então fazer esse dobramento na vertical aqui da folha. Tem aqui a folha, então papel A0, dobrado. Você vê que devido à sua dimensão ele é um pouco desconfortável para se dobrar,